surpresa, mas não surpresa. Nós vínhamos acompanhando o estado de saúde de Papa Francisco e sabíamos que a situação era bastante delicada, mas sempre pensando em que ele voltasse a ter a atuação que ele sempre teve. E nesta manhã ele veio a óbito. A expressão nossa primeira é de gratidão. É claro, nós sentimos, nós lamentamos, mas o nosso primeiro sentimento é de gratidão. Gratidão porque Papa Francisco nos devolveu na igreja fundamentos necessários para a nossa igreja. Uma das primeiras convocações que ele nos fez foi a misericórdia, o ano da misericórdia, recordando que o mistério do amor está envolvido pela misericórdia, a misericórdia que é a expressão do amor, a misericórdia que não é apenas o perdão, a misericórdia que é o acolhimento dos pobres. Aquele texto de Mateus em que diz os nus, os sem casa, os doentes, os presos, os com fome, os com sede. Essa misericórdia que ele conseguiu fazer com que percebêssemos que nós, como igreja, deveríamos ser uma presença de misericórdia. Mas nenhum Papa nos alertou tanto e nos convidou tanto a cuidarmos da casa comum, a cuidarmos da natureza. Encontrando uma vez um grande cientista da Alemanha, ele dizia: eu nunca pensei que a igreja fosse nos presentear um texto tão extraordinário. Eu sou cientista, não pensei que a igreja fosse nos dar de presente um dom tão grande quanto esse texto da Laudato Si. E foi um texto que marcou a COP de Paris, onde eu estive presente como parte da delegação da Santa Sé. Em todas as falas se mencionava Laudato Si, quer dizer, a igreja que despertou a igreja toda, que despertou para essa grandeza na necessidade de cuidarmos da Mãe Terra, ou da Irmã Terra. E nós somos tão profundamente agradecidos porque Papa Francisco tinha um carinho tão grande pela Amazônia, pelo pulmão da terra, mas especialmente pelos seus povos, nós, e especialmente os povos originários. Cada vez que me encontrava com ele, ele sempre perguntava: e a nossa Amazônia como vai? A querida Amazônia como está? Quer dizer, ele sempre preocupado, sempre entendendo a necessidade e sempre de novo nos incentivando como igreja a ser uma igreja muito presente, uma igreja missionária, uma igreja que ajuda na transformação social. Veja os 4 sonhos que ele publicou em Querida Amazônia. É uma igreja que ela está presente, leva em consideração toda a realidade, não é uma igreja voltada para dentro, é uma igreja que pensa no todo onde ela vive, os seus povos, as suas realidades sociais, as suas realidades culturais. Uma igreja que ele diz que deve se enculturar. E esse esforço que nós estamos fazendo. Então, como não sermos agradecidos a Deus por termos tido um tão grande Papa? Aliás, grandes papas tivemos nos últimos tempos, grandes papas. E agora vamos rezar para que Deus nos conceda a alegria de podermos continuar a ser essa presença do Evangelho, essa presença de Jesus. O Dom Zenildo certamente também tem uma palavra a dizer. Esse é um pontificado que nós podemos chamar de um pontificado de precedência, uma expressão que o Papa utilizou em um dos primeiros documentos que ele nos ofereceu sobre a alegria do Evangelho. Ele usou o verbo primeirear. O Papa primeireou, parafraseando a sua expressão. Ele nos precedeu conduzindo a igreja, aproximando a igreja das populações mais empobrecidas e mais descartadas. Ele nos precedeu em atitudes, posturas e até procedimentos canônicos de expressão da misericórdia. Ele nos precedeu como peregrinos nesta sensibilidade, como acentuou Dom Leonardo, a casa comum. Ele escancarou as portas da igreja como queria
São João Paulo II, para que o amor de Cristo alcançasse todos os homens e mulheres. Ele nos precedeu como peregrino da esperança, no jubileu apenas convocado e que estamos vivenciando. Ele sempre nos precede em todas as experiências da sua peregrinação no mundo, da sua acolhida de populações mais fragilizadas. Agora o Papa nos precede no céu. E é muito significativo para nós que neste tempo da Páscoa, na segunda-feira da oitava da Páscoa, o Papa tenha vivido a sua Páscoa. Na nossa nota da Arquidiocese nós reconhecemos. Até ontem as nossas comunidades estavam profundamente entusiasmadas com a ressurreição de Jesus, e na morte e na ressurreição de Jesus elas experimentaram a grandeza do seu amor. O anúncio da morte do Papa Francisco, embora nos cause uma profunda comoção, nos remete assim de modo muito imediato ao seu amor, à sua compaixão e à sua ternura. A Igreja vai viver por um bom tempo a memória desta compaixão de Deus que nos chegou pela pessoa, pelos gestos, pelo pontificado do Papa Francisco. Nós depois vamos distribuir um pequeno texto, mas nos colocamos também à disposição se houver alguma pergunta. Eu queria saber como é que vai ser esse processo. O senhor viaja para o Vaticano, o senhor faz parte da escolha do futuro Papa. Como é esse processo a partir de agora que o senhor assume? Nós ainda devemos receber algum comunicado. Como sabem, nós na próxima semana devemos ter a Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Jaime, Cardeal Jaime Spengler, está convocando uma reunião extraordinária para vermos o que fazer com a Assembleia, porque ainda não temos as informações necessárias do dia do sepultamento, aonde será sepultado, e também ainda não sabemos quando iniciarão as sessões de diálogo que normalmente acontecem antes da eleição. Tudo isso ainda estamos no aguardo, mas haverá esse tempo que normalmente são em torno de 15, 20 dias, mas devemos receber as informações do cardeal Farrell, que é o chamado Caminho. O Papa ele sempre foi muito conhecido durante essa caminhada de simplificar alguns rituais, de renunciar a algumas questões mesmo ali diante, inclusive sempre estando na mídia por esse fato, até mesmo agora ele estava já preparando o ritual dele, já simplificando também. Quais são as mudanças, até essas agregações filosóficas que ele traz para o clero nesse momento? Existe uma igreja católica hoje antes do Papa Francisco e agora nesse momento após? Eu penso que a igreja de Papa Francisco é a igreja do Concílio Vaticano II. É o primeiro Papa que nós temos que não participou do Concílio Vaticano II. E isso tem um significado importante. Existem reações dentro da própria igreja quanto a algumas iniciativas do Papa. Mas o Papa buscou dar continuidade ao Concílio Vaticano II, que renovou a igreja, abriu a igreja. Se formos olhar, por exemplo, o texto Lumen Gentium, que fala da igreja, formos ler o texto Gaudium et Spes, que fala das realidades todas onde a igreja está inserida, vamos ver que o Papa está muito, muito conectado com esse pensamento do concílio. Eu diria assim que o Papa foi o grande continuador, depois de Paulo VI, foi o grande continuador do Concílio Vaticano II. É claro, a igreja ela vai caminhando a passos lentos, mas vai caminhando. E ela certamente não será a mesma, porque às vezes queremos voltar a gestos do passado, quando os gestos devem ser outros, talvez mais significativos, que digam mais ao tempo em que nós estamos a viver. E algum representante daqui do Amazonas vai lá para esses momentos, que vão ter agora nesses próximos dias? Eu devo ser convocado para participar da eleição, uma vez que sou cardeal eletivo, assim como todos os cardeais com menos de 80 anos. E certamente receberemos também o convite para participar das cerimônias do sepultamento.
o Papa não queria voltar ao passado. A questão, por exemplo, da celebração da Eucaristia de Pio V, ele foi assim muito firme no sentido de dizer: nós vamos seguir a liturgia aprovada por São Paulo VI. Esses passos todos que nós temos que ir dando, não voltarmos aos gestos do passado. A celebração da Eucaristia teve grandes mudanças, não só agora recente, já do tempo de Jesus. Jesus se sentou ao redor de uma mesa, aliás, eles não se sentavam, eles quase que deitavam junto da mesa. E foi ali que ele distribuiu o pão consagrado e o vinho consagrado. Quer dizer, não sei se a gente pode falar em avanço ou retrocesso, conservador ou não conservador, mas eu diria assim, ele procurou ser fiel àquilo que o concílio propôs. Aquilo que o concílio propôs, ele procurou ser fiel. E animando as pessoas, animando os fiéis a irem assumindo esse modo de estar. É claro que dar testemunho da fé hoje não é tão simples dentro de um mundo com o pensamento técnico científico. Não é mais o pensamento de um tempo onde o cristianismo era único. Então, esse desejo de voltar para o passado é esse desejo de achar que a gente vai conseguir ter uma mentalidade, uma compreensão única como no passado. Não vamos ter mais. A compreensão de hoje é o pensamento técnico-científico, e hoje está virando pensamento virtual, e hoje está virando inteligência artificial. Como dentro disso, no entanto, permanecer fiel ao Evangelho. Como dentro disso, permanecer fiel a Jesus, que anunciou o reino de Deus, foi crucificado, ressuscitou e disse: a vida tem esperança. A vida não termina com a morte. Como sermos fiéis a isso? Eu penso que o Papa foi fidelíssimo a essa mensagem, tanto assim que ele chamava de o Evangelho da Alegria. Cardeal, bom dia. Meus colegas, o Papa Francisco foi sempre um Papa preocupado com as questões ambientais, com a paz do mundo, inclusive tentava ali a todo instante promover a conciliação entre as nações e com cuidado com a Amazônia. Inclusive, a campanha da fraternidade desse ano fala sobre ecologia integral, cuidado com a casa comum. E um tema tão abordado por ele é um legado também que a gente vai levar para as próximas gerações e continuar trabalhando isso na igreja. Nós no Brasil já estamos há muitos anos voltando sempre de novo a essa questão. Se vocês forem olhar na campanha da fraternidade, nós temos no Brasil quase uma história. Por quê? Porque os bispos da Amazônia, naquele tempo, já lá em 1972, eles estavam preocupados com essa questão, que devagar foi se tomando conta. Ainda, é claro, temos muitas dificuldades, mas o Papa Francisco, quando uma vez nos encontramos com ele, nós brincamos assim: é verdade que o senhor está escrevendo sobre a ecologia? Ele falou: vai sair uma encíclica. Ela está alta assim, agora estou trabalhando para ficar um texto bem pequeno, assim, para todo mundo poder ler. Quer dizer, ele tinha a percepção, depois do encontro de Aparecida, do qual ele foi, da conferência de Aparecida, do qual foi relator, ele percebeu a importância que tinha não apenas a Amazônia, mas a questão da ecologia integral. E ele começou a trabalhar essa questão, e veja que ele sempre de novo retornou a isso. Isso vai permanecer. Hoje não tem mais como, apesar de haver contestação quanto a essa questão do meio ambiente. Aqui na Amazônia mesmo nós temos contestação, com todas as dificuldades que nós temos com o garimpo e tudo mais, existe contestação. Teremos, mas eu penso que devagarinho vai crescendo a percepção de que ou cuidamos da nossa casa ou vamos sossobrar todos juntos. Cardeal, bom dia. A gente sabe que na escolha do novo Papa tem todo um processo, mas caso o senhor se torne sucessor, qual seria esse maior desafio para vir como sucessor do Papa Francisco? Isso não dá nem para responder, porque não sou eu, não. Não. Santa Maria.
E tem uma questão que talvez nós não prestamos muita atenção, mas Papa Francisco deu muita importância às mulheres. Veja que hoje tem uma prefeita, as chamadas antes congregações, ou que nós chamaríamos, entre aspas, de ministérios, são chamados dicastérios. E hoje temos um leigo à frente de um dicastério da comunicação, um leigo. E da vida religiosa, da vida consagrada, é uma mulher, uma religiosa. E hoje quem é a prefeita do Estado do Vaticano é uma mulher. Então, não sei se a gente deveria chamar quebra de paradigmas, mas ele ir percebendo que a igreja é povo de Deus e que todos, mulheres e homens, participam dessa vida. E ele tem insistido cada vez mais, e nós aqui no Amazonas, nós não estranhamos isso, porque a nossa igreja, ela é quase dirigida pelas mulheres, nas nossas comunidades, as lideranças são mulheres, à frente das pastorais quase sempre são as mulheres, essa presença da mulher na igreja, e ela é que transmite a fé, não só porque é mãe, mas porque é catequista, porque é ministra da palavra, ministra da Eucaristia, e o Papa tem dado muito, mas também quebrou outros paradigmas. Por exemplo, o modo do acolhimento, por exemplo, dos homoafetivos. Acolher, não rejeitar, não condenar, esse respeito pela pessoa humana, o respeito, por exemplo, por quem não é católico, quem não é cristão, essa relação com as outras religiões. E já João Paulo II fez muito isso, Paulo VI já tinha feito, João Paulo II também, Bento XVI tinha um diálogo muito profundo também, mas eu penso que Papa Francisco teve gestos, e esses gestos é que foram devagarinho, vai despertando a igreja de que ela é mais do que esse modo voltado para dentro. E não é nem para dentro nem para fora, o modo de ser dela que leva em consideração todos aqueles que fazem parte da igreja do povo de Deus. Gabriel, bom dia. Bom dia, Gabriel. Queria saber se o senhor já pode nos dizer se a Igreja Católica do Amazonas, no geral, até mesmo em Manaus, fará alguma cerimônia, algo em homenagem ao Papa Francisco. E nós estamos aguardando o Dom Hudson voltar, que ele passou a Semana Santa no interior, deve chegar hoje à noite, amanhã cedo, e nós vamos conversar entre nós 4 bispos e desejamos fazer em todas as comunidades uma celebração. E se Deus quiser também vamos ver se a gente consegue hoje ainda fazer que onde houver um sino, que o sino toque, como uma recordação nossa. Mas não gostaria de tomar essa iniciativa sozinho, mas ouvir os outros e vermos o que seria melhor fazer. Se de imediato, ou talvez como 7º dia, nós damos uma importância muito grande ao 7º dia, talvez no 7º dia nós façamos uma celebração especial. Só finalizar, né, 2 perguntas. A primeira é se existe um nome brasileiro que o Caio já enxerga como um nome forte para estar ocorrendo lá. E a segunda é que, como foi comentado aqui, o Papa tem muita facilidade de trazer reflexões contemporâneas, uma forma a tocar as almas nesse momento, mesmo diante de todas as gerações. Existe alguma reflexão que vocês querem deixar também, trazer para todos, que poderia partir dessa imagem que foi o Papa Francisco, essa liderança? Eu acho que o Dom Zenildo podia responder, né? Bom, então, para a eleição de um novo Papa, num conclave, o novo Papa é escolhido entre os cardeais. Há uma expressão que se diz que num conclave, quem entra Papa sai cardeal. Não existe essa questão de nomes que se destacam, dos preferidos. Evidentemente, as especulações se constroem, mas nem sempre, quase sempre não se confirmam. Então, não passa por esse processo como nós habitualmente somos acostumados a acompanhar. Depois tem um elemento muito interessante. Há uma expressão latina da teologia sobre a igreja que diz que a Ecclesia sempre reformanda est. A igreja está sempre num processo de mudança, sempre num processo de transformação.
cada pontificado deixa a sua marca na igreja. Nos últimos anos, uma das questões, digamos assim, da essencialidade, do jeito de ser da igreja, que o Papa Francisco tinha um cuidado particular, era do exercício da existência eclesial a partir da comunhão, resgatando uma expressão muito profunda da sinodalidade. O Papa São João Paulo II já havia mencionado e acionado em uma encíclica nas proximidades do novo milênio, ainda quando celebrarmos o ano 2000, que um dia seria necessário rever o modo de exercício do ministério petrino, que é o ministério do Papa. E o Papa Francisco acabou concretizando isso num exercício de ministério petrino mais participado. Nós recordamos que logo no início do seu pontificado ele convocou um grupo de cardeais para ajudar a pensar a dinâmica da igreja. O último sínodo foi sobre a sinodalidade, convidando a igreja a processo de conversão nas relações, nos seus processos missionários, nos seus vínculos, e já está em andamento dinâmicas de aplicação desse sínodo. Eu acho que se há uma reflexão que a gente pode fazer a partir desse momento, é que todos nós nos sintamos, como igreja, convocados a esse processo que é constante, que é perene, que é próprio da natureza da igreja, de ela deixar se reformar, de ela deixar se renovar, de ela deixar se tornar sempre nova, porque o conteúdo principal da igreja é sempre o anúncio da pessoa de Jesus, que é um anúncio sempre novo. Dom Leonardo, quando é que o senhor entra no processo de não poder ter contato com a internet, com o jornal, com o mundo exterior, para esse processo? Eu ainda não sei. Ainda não? Não. Só depois Eu de ainda 15 estou dias? aqui e ainda nem sei quando teremos que viajar, né? Nós somos 7 cardeais brasileiros eleitores, né? Dom João Avis é emérito, mas não completou 80 anos ainda. Os outros estamos no exercício. Mas ainda deveremos receber a convocação. Cardeal, uma última pergunta. Durante o seu pontífice, o Papa Francisco ele nomeou cardeais em diversas localidades do mundo, inclusive nas mais pobres, nas áreas mais pobres do mundo. E aqui para a Amazônia, ele nomeou o senhor como cardeal da Amazônia, o primeiro cardeal da Amazônia. Como o senhor recebeu esse convite e como é que tudo que o senhor conversou com ele ao longo dos seus encontros ficará guardado na memória em função dessa oportunidade de estar na Amazônia? Em primeiro, agradecer por ele me ter nomeado para a Amazônia. Eu, numa conversa com ele, eu disse: Santo Padre, o senhor podia me enviar um dia para a Amazônia. Eu era secretário da CNBB. E ele não esqueceu, graças a Deus. Eu sou muito grato por estar aqui na Amazônia, não precisava ser em Manaus, mas eu tinha o desejo, sim, de um dia poder servir a igreja na Amazônia, que eu tinha estado em si na Amazônia, estando em São Félix do Araguaia como bispo. Nesse sentido, sou muito agradecido ao Papa. Mas dos encontros pessoais com ele, o que vai sempre ficar comigo é o bom humor. O Papa Francisco era um homem de muito bom humor. Ele sempre tinha alguma coisa para no final dizer. Uma vez já estávamos, a presidência do CNBB já estava saindo da sala da audiência, ele falou: espera um pouquinho, a barzelletta, quer dizer em italiano, a piada. Então nós voltamos e aí ele contou para nós, não uma piada, mas um acontecido naquele dia que tinha na Praça de São Pedro. Esse bom humor dele, diante de tantas tarefas, diante de tantas tensões, no meio dessas guerras todas que ele procurou mediar, como já foi lembrado há pouco, ele sempre tinha bom humor, sempre bom humor. Isso é a característica, no meu modo de ver, de um homem espiritual, um homem do espírito. Tem até uma entrevista que ele deu a um jornalista, onde perguntaram para ele o sentido do bom humor. Ele diz: é sinal do espírito. Isso eu vou guardar. De Bento XVI, eu guardo sempre esse modo afetuoso dele de receber, sempre muito afetuoso. Mas
O Papa Francisco tinha bom humor. No meio das conversas, às vezes, que tínhamos que abordar questões mais difíceis, etc. e tal, mas sempre, no final, uma palavrinha assim, onde suavizava de novo esse bom humor. É um homem extraordinário, um homem profundamente espiritual. Dom Leonardo, a gente sabe que o Papa Francisco teve momentos emblemáticos, como, por exemplo, quando ele rezou durante a pandemia na Praça São Pedro, imagens que hoje povoam as redes sociais. O Papa Francisco certamente é uma pessoa querida e amada pelo mundo todo, não só pelos católicos, como por cristãos do segmento não católico, mas ele alcançou além do cristianismo, alcançou pessoas de dezenas de religiões. A questão é, mesmo sabendo que é delicado apontar agora o nome de um possível sucessor, mas dentro da Cúria Romana, pode ali surgir o nome de algum Papa que consiga levar este legado tão popular que Francisco levou com essa mensagem tão linda de amor? E a segunda pergunta que eu lhe faço é, e aliás não é uma pergunta, é um pedido, que o senhor deixe uma mensagem ao povo do Amazonas que nesse momento sente a perda do Papa Francisco. Obrigado. Quanto ao primeiro, não sei, né? Mas provavelmente sim, né? A igreja não é feita para retroceder, né? Haverá de vir alguém com um modo próprio, jeito próprio, mas que vai ser para a igreja um sinal. Eu ainda vivi no tempo de Pio XII, né? Um grande homem. Depois João XXIII, um homem admirável, né? Na minha adolescência, João XXIII. Depois veio Paulo VI, um homem extraordinário, uma admiração enorme por Paulo VI. Depois aquele breve pontificado, 33 dias, de João Paulo I. Depois João Paulo II, aquele homem que foi pelo mundo inteiro, um missionário do mundo inteiro. Depois veio Bento, depois veio Francisco. Cada um do seu jeito foi conduzindo, com críticas daqui, com críticas ali, mas todos eles marcaram profundamente a igreja. Marcaram profundamente a igreja. Se formos olhar a história da igreja, nós vivemos um momento extraordinário em termos de papas, né? E para todos nós, a mensagem é de assumirmos a mensagem, o evangelho da alegria, o evangelho da esperança, né? E todos nós trabalharmos pela paz, pela paz. A nossa cidade de Manaus está muito violenta. Nossa cidade de Manaus está muito violenta, cada vez mais violenta, mas nós queremos, assim como fez Papa Francisco, ser essa presença de paz, essa presença de consolo, mas sermos uma igreja assim muito ativa, muito presente, uma igreja que sabe amar os pobres, uma igreja que sabe amar os pobres. Isto.